O zagueiro Vitor Hugo sentiu a posterior da coxa direita, né, contra o América, e ainda segue como dúvida para esse clássico contra o Cruzeiro no domingo. É um ponto de interrogação, ainda mais porque a defesa do Atlético é uma situação delicada, né, Lélio Gustavo, nesse início de temporada. Terminou ano passado com algumas críticas, o próprio Júnior Alonso, que é um pilar da defesa, mas que não fez um bom 2025, e aí o Vitor Hugo, que terminou o ano bem, ano passado, é dúvida ainda para esse jogo contra o Cruzeiro, Lélio. E aí se tudo der errado, bom, certamente a probabilidade maior é de uma dupla Juan Tressoldi, né? Que inclusive fez um gol no Clássico ano passado, e Júnior Alonso. Mas eu não descartaria também a possibilidade de, quem sabe, repetir um trio de defensores, e aí teríamos o reencontro do Ivan Roman com o Caio Jorge, né? Depois daquele lance polêmico do ano passado. Então, o Sampaoli tem algumas opções, é um setor que tem sido extremamente criticado pela torcida, né? O Júnior Alonso, então, ele tem sido alvo constante de críticas da torcida, e o Vitor Hugo, ele se contundiu no lance, inclusive, em que ele fez um desarme importante no clássico contra o América, e na hora ele foi e sentiu, e acho que não vai jogar não. Não há motivo nenhum para forçar a barra neste primeiro momento, e aí o Atlético jogar ou com 2 ou com 3 zagueiros, né? Isso depende muito de quem o Sampaoli também vai escalar, viu, Lucas? Ô Rafa, e aí dentro dessas opções que o Lélio falou, né, de jogar o Tressoldi com o Júnior Alonso, ou até mesmo de fazer um trio com o Ivan Roman retornando, dessa vez com a mão boa para enfrentar o Caio Jorge, que apertou a mão dele machucada no último clássico. Você acha que para enfrentar o Cruzeiro, a estratégia do Atlético pode ser que funcione melhor com 3 zagueiros? Ficar mais fechado para enfrentar o Cruzeiro, que tradicionalmente, ano passado e até contra o Democrata, teve mais dificuldade para jogar contra a equipe mais fechada, Rafa? Acho que não, ô Lucas. Do que eu vi, aí é claro que o Lelão pode falar muito melhor do que eu, mas do que eu vi do Atlético com 3 zagueiros, né? Por mais que fosse no papel 3 zagueiros, mas de fato mesmo, muito mais um zagueiro atuando como lateral do que de fato como zagueiro, né? Eu acho que não gostei muito do Atlético como 3 zagueiros, não. Acho que povoar o meio campo pensando no que pode fazer o Cruzeiro, desse Cruzeiro ainda com cara de Leonardo Jardim, mas com posse e pelo menos início de trabalho de Tite, acho que seria uma ideia melhor para tentar segurar o Cruzeiro, ou pelo menos dificultar um pouco mais esse trabalho do Cruzeiro, que a gente sabe não deve mudar um pouco a postura. Se a gente questiona como o Atlético deve jogar, se vai jogar um pouco mais recuado, se vai jogar para surpreender o Cruzeiro, como foi, por exemplo, no último confronto, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Atlético, para mim, ele acabou surpreendendo e até joga melhor naquele empate, né, na Arena. O Atlético joga numa postura diferente do que a maioria das pessoas imaginava, né, jogando mais no campo do Cruzeiro, jogando para incomodar o Cruzeiro. Então eu acho que povoar o meio campo, dentro do que eu vi até agora desse trabalho do Sampaoli, eu acho mais sensato, até pensando numa resposta do que pode promover o Cruzeiro também para incomodar o Atlético. Se a gente se lembrar do jogo do retorno do Campeonato Brasileiro, que terminou 1-1, o Atlético tinha vários desfalques, né? E aí o Sampaoli, ele, tudo bem, jogou com 3 zagueiros, mas a estratégia era uma estratégia ofensiva, tanto que depois ainda ele teve que correr atrás do empate, né? Saiu um empate até num lance também polêmico. Aquele jogo foi polêmico, Caio Jorge fazendo gesto, apertando mão machucada, o escanteio que não foi, e aí sai o gol do Juan, enfim, todos os ingredientes de um super clássico. E mesmo jogando com 3 zagueiros, quando joga, o Atlético ele procura ter a bola nos pés e ser ofensivo. A não ser que o Sampaoli, de fato, ele faça uma linha com 5 homens, e ele já fez isso, com 4 no meio e um jogador avançado lá na frente.
E aí jogar, de fato, buscando um erro do Cruzeiro. E dependeria muito, né, de como o Cruzeiro vai se posicionar em campo. Ele vai fazer o que fazia com o Leonardo Jardim, avançar a linha, e as linhas, né, e deixar o Fabrício Bruno e o Jonathan Jesus, os dois no círculo central, depois do meio de campo, no campo do adversário. Quer dizer, essa é uma situação que também o próprio Tite tem que estudar, porque o Atlético ele tem alguns jogadores velozes e, por exemplo, quem não esteve, se eu não estiver enganado, nesse jogo do retorno, é o Coelho que está aí, para jogar. Então, vamos ver, e sem contar que agora tem esse rapaz para estrear, o equatoriano, o Minda, né, pode ter a volta do Júnior Santos também, que é outro jogador de explosão, e tem o Dudu, que até não jogou bem na última quarta-feira, mas o final da temporada dele foi animador e ele terminou como um dos destaques do Atlético. Então a gente tem que aguardar realmente. Por exemplo, se você me perguntasse, Lucas, você jogaria com 3 zagueiros, Lélio? Não. Tô igual o Hulk aquele dia no stories dele. Qual que seria a sua escalação? Com 2 zagueiros e preenchendo de fato o meio de campo. E o meu meio de campo para o jogo contra o Cruzeiro, sabe qual seria? O Alan Franco, Maicon, Alexander e o Gustavo Scarpa. E o ataque Hulk e Dudu. Esse aí que seria o meu time para enfrentar o Cruzeiro no domingo. Um meio de campo, né, mais encorpado. Agora tem que saber qual que é o problema do Sampaoli com o Alexander. Inclusive na coletiva Sampaoli mesmo desviou da resposta. Desviou não, respondeu até de forma clara, né? Para bom entendedor, um pingo é letra, né? Ele falou, tem outros jogadores que podem jogar nesse momento em vez do Alexander. Não com essas palavras exatamente, mas passou essa mensagem.